So hi guys again. So this video I'm going to talk about tag questions. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as tag questions, que é uma coisa que a gente não estuda em português, mas no inglês eles dão atenção a esse assunto, ok? É uma coisa, é bem simples, é o assunto mais simples que vocês vão ver, porque é um né. É aquele tipo de pergunta que a gente faz e coloca um né no final. Só para uma pergunta de confirmação, ok? Então vamos lá, nos usos e significados, ok? Aí acompanhe no slide. Então a diferença de uma pergunta com tag question e uma pergunta sem tag question, existe uma diferença, tá? Não é a mesma coisa. Então não é só a estrutura que muda. Então numa pergunta normal, em português a gente dá entoação, né? Então tá entoação de pergunta, sobe a voz. Então, por exemplo, você gosta de pizza? Afirmando, você gosta de pizza? Então eu subi um pouco a minha voz para perguntar, fazer um questionamento. No inglês, a gente também muda a voz em alguns tipos de perguntas, mas a gente também coloca os auxiliares, né? So, do you like pizza? Então a gente colocaria o do na frente. Mas, uma tag question eu posso fazer you like pizza, don't you? Ou you like pizza, right? Então eu posso colocar uma palavrinha para deixar a frase afirmativa e colocar a pergunta no final. Só que o sentido é diferente. Essas perguntas, elas geralmente são associadas com... o falante já sabe, quem está perguntando, já sabe praticamente a resposta. Ele tem quase certeza, ele só está querendo uma confirmação. Enquanto uma pergunta normal, elas é realmente um questionamento, você não sabe. Então, ok? E geralmente essas tag questions, elas estão associadas com alguma história. Você quer uma confirmação, você quer saber de alguma coisa, você quer... Aquilo faz... Você precisa daquela informação confirmada naquele momento, ok? Então, por exemplo, se você vai marcar uma festa de alguma coisa, você pode perguntar, você pode vir? Você pode vir, né? Então, porque eu quero saber se eu posso contar com a sua presença. Eu acho que você pode vir, mas eu quero só confirmar para ver se encaixa o horário ou alguma coisa, ok? Então, elas estão associadas com isso, com uma confirmação e geralmente, às vezes, tem algum objetivo, ok? Então, e no inglês tem duas formas de fazer isso. Ou com os verbos auxiliares da palavra todos, ok? Então, se o verbo auxiliar, em que tempo verbal esteja aquela frase, o verbo auxiliar tem que ser aquele, ok? Então, se é presente, um verbo auxiliar do presente. Se é present continuous, o verbo auxiliar do present continuous. Se é futuro, auxiliar do futuro. Se é passado, auxiliar do passado, ok? Então, sempre tem que estar encaixado. Não pode ser diferente. So, one examples of a normal question. Um exemplo de uma pergunta normal e de uma pergunta com tag question para vocês entenderem. So, do you like horror movies? Então, você gosta de filmes de terror? Então eu tenho uma pergunta comum aqui e eu quero saber da informação. Eu quero saber se você gosta. Estou lhe fazendo um questionamento, quero puxar uma conversa, alguma coisa. Ok? Mas agora se eu fizer a pergunta com tag questions. You like horror movies, don't you? Então você gosta de filmes de terror, né? Então geralmente a gente faz essas perguntas quando ela tem um objetivo. Então você tá ali com uma pessoa e vocês vão assistir um filme e você quer se confirmar se ela gosta daquele tipo de filme. Ok? Então, para você não colocar um filme que ela não vai gostar. Então, olha como a ideia muda, ok? Não é só um questionamento, nesse caso tem um objetivo por trás disso. E agora com os auxiliares, ok? Então, e todos eles são permitidos, como eu já falei, nas tag questions. E um outro ponto sobre isso é que elas são sempre inversas, a frase com essa pergunta. Então, se a frase é afirmativa, a pergunta é negativa. Se a frase é negativa, a pergunta é afirmativa. Então, you like soccer, don't you? Então, você gosta de futebol, não é? Então, né? Ou you don't like soccer, do you? Você não gosta de futebol, né? Ou gosta, a gente poderia substituir em português também, pelo verbo, né? Então, sempre tem que ser inverso, ok? Então, se a frase é afirmativa, a tag question é negativa. Se a frase é negativa, a tag question é afirmativa, ok? She's not coming. Is she? Se fosse afirmativa, she's coming. Isn't she? Ok, então sempre tem que alterar. You won't travel this month. Will you? Então você não vai viajar esse mês. Vai. She will work next week. Won't she? Então ela vai trabalhar semana que vem. Não vai? Ou né? Ok, então sempre é importante observar isso. E agora um ponto mais fácil para vocês, porque vocês não vão ter que se preocupar com o auxiliar da frase,
uma coisa que é feita nos Estados Unidos, que é fazer tag question com a palavra right. Então, como a gente tem um né? Então, é uma palavra só para você ter essa confirmação. Então, é muito comum os americanos fazerem isso, tá? Mas também existem as tag questions com os auxiliares, ok? Mas é bem comum. Você pode observar em filmes, em séries, que eles usam muito. Em vídeos no YouTube, quem assistir. Então, exemplo, she's feeling well, right? Então, ela tá se sentindo bem, né? I can go home, right? Eu posso ir pra casa, né? Ou it's okay for me to go there, right? Então, tá tudo bem se eu for lá, né? Então, é bem comum usar esse right, no que ele aparece muito. E essa palavra tem vários significados, né? Então, ela pode ser direita. So, turn right, vira à direita. Ela pode ser certo, it's right, it's correct. E ela pode ser também, como tag question, é uma pergunta de afirmação para saber um né, ok? Um certo. And that's it, okay? So study, watch this video and read the slides. Então assista esse vídeo e leia os slides e depois eu vou passar uma atividade para vocês, ok? Bye!